O principal agente do diabo em sua perseguição à igreja, conforme descrito no livro de Apocalipse 13, 1 a 10, é apresentado como uma besta que emerge do mar. Essa figura simbólica aponta para um poder político, um sistema de governo ou estrutura dominante, conforme também indicado em 17, 9 a 11. O próprio texto sugere que essa realidade não está restrita a um futuro distante, mas se manifesta dentro da história, em períodos específicos e com atuação limitada no tempo. 13, 5. Isso nos conduz a uma leitura responsável e equilibrada, não a de identificar nomes de forma precipitada, mas a de discernir padrões espirituais e históricos que se repetem ao longo das eras. No primeiro século, esse padrão se encaixava de forma clara no Império Romano, especialmente durante o governo de Nero, quando houve perseguição direta aos cristãos. Após sua morte em 68 d.C., o Império mergulhou em um período de profunda instabilidade, culminando no ano 69 d.C., conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Nesse curto espaço de tempo, múltiplos governantes disputaram o poder, abalando as estruturas de Roma. No entanto, a ordem foi restaurada com a ascensão de Vespasiano, marcando a recuperação de um sistema que parecia à beira do colapso. Esse cenário histórico se alinha de maneira significativa com a imagem descrita em Apocalipse 13, 3, onde a besta sofre um golpe mortal, mas sua ferida é curada, causando admiração em toda a terra. O sistema não apenas sobrevive, mas se fortalece após a crise. Outro elemento importante aparece em Apocalipse 17, 8 a 11, onde a besta é descrita como era, não é e há de subir. Essa linguagem enigmática pode ser compreendida à luz do contexto histórico da chamada Lenda de Nero, amplamente difundida na época. Após sua morte, muitos acreditavam que ele ainda estava vivo e que retornaria para reassumir o poder. Historiadores como Tácito e Suetônio registram que surgiram impostores afirmando ser Nero, reunindo seguidores e gerando instabilidade política. Esse fenômeno histórico ecoa diretamente a ideia de alguém que era, não é, mas voltará, reforçando o uso de elementos conhecidos pelo público original como forma de comunicação simbólica. É importante destacar que o autor do Apocalipse não valida essas crenças como verdade literal, mas utiliza imagens e referências compreensíveis à sua audiência para transmitir uma mensagem espiritual mais profunda. Dentro dessa perspectiva, a besta pode ser entendida como a personificação do poder imperial romano, especialmente sob a figura de Nero, cuja atuação marcou a igreja primitiva de forma intensa. O número da besta, 666, Apocalipse 13, 17 e 18, também pode ser interpretado dentro do contexto cultural da época por meio da gemátria, um sistema no qual letras possuem valores numéricos. Nesse modelo, nomes podiam ser convertidos em números pela soma de suas letras. Quando o nome Nero César é transliterado para o hebraico, o valor resultante corresponde a 666, o que sugere uma identificação acessível aos leitores originais, sem necessidade de especulações além do contexto histórico. Ao avançarmos para os dias atuais, torna-se essencial manter o mesmo cuidado interpretativo. O Apocalipse não se limita a um único comprimento histórico, mas revela um padrão recorrente. Sistemas de poder que se tornam dominantes, exercem influência global e, em determinados momentos, se colocam em oposição aos princípios divinos. Hoje, esse cenário se apresenta de forma mais complexa e interligada. Nações como os Estados Unidos exercem forte influência militar, política e cultural em escala global, enquanto potências como a China ampliam sua presença econômica e estratégica. Além disso, há uma rede de sistemas internacionais, econômicos, tecnológicos e institucionais que conectam o mundo de maneira sem precedentes. No entanto, uma leitura segura e consistente evita identificar a besta com um único país ou estrutura específica. O foco do texto bíblico está no padrão: autoridade ampla, influência sobre nações, capacidade de moldar decisões e comportamentos e, em alguns casos, afastamento dos princípios divinos.
Esse entendimento preserva a fidelidade ao texto e evita reducionismos que poderiam enfraquecer a interpretação. Dentro desse cenário contemporâneo, um aspecto que ganha destaque é o campo da informação e do ensino. Com o avanço da internet, o acesso ao conteúdo bíblico se expandiu de forma significativa. Isso inclui estudos, interpretações e ensinamentos provenientes de diversas tradições e perspectivas. Embora isso possa ser positivo em muitos aspectos, também exige discernimento. A questão central permanece sendo a identidade de Jesus Cristo como o Messias já revelado. Para a fé cristã, ele veio, cumpriu as Escrituras, morreu, ressuscitou e voltará. Quando essa verdade é relativizada, omitida ou tratada como secundária, abre-se espaço para confusão espiritual. Isso não significa necessariamente intenção direta de engano, mas evidencia um afastamento do centro da mensagem. A própria Escritura alerta para esse tipo de cenário. O apóstolo Paulo de Tarso ensina que, ao longo do tempo, haveria contextos em que a verdade seria deixada de lado, dando lugar a interpretações que não permanecem firmadas no fundamento. 2 Tessalonicenses 2. Isso reforça que o desafio não está apenas em estruturas externas de poder, mas também na maneira como a verdade é compreendida, transmitida e vivida. Pastor, escritor e psicanalista Luiz Rissetto.